Saiu caro essa. Ó, eu pulei, mas eu voltei. A pergunta do Célio Melo. Twin, betalanina mais creatina. Fera ou não? Sim. Gente, a creatina é um suplemento que funciona comprovadamente. Talvez o mais... Qual delas você recomenda? Qualquer uma. Monoidratada, micronizada. Etiwester? Pode ser também, Cara, mas... é ruim de tomar Etiwester, né, cara? Mas em termos de biodisponibilidade, assim, realmente tem diferença. Mas se você jogar um pouco mais da monoidratada, da micronizada, dá no mesmo. Então, assim, creatina a gente escolhe sempre a mais barata. Sim. Né? E agora deu uma subida do caramba aí. Sumiu do mercado, né? Porque creatina, whey, é um commodity, né? Depende do mercado internacional. Tem produção aqui no Brasil, mas é pequena. E aí você depende do dólar, do mercado internacional. Eu conversei com a Mariane da Max, né? E eu acredito que até o pessoal da Oficial Farm pode confirmar isso, que o valor, o preço dela no mercado subiu pra caramba. Subiu. Então a produção, E tá em falta também, né? Tem alguns lugares que você já não encontra mais. Por exemplo, fui falar com o Fernando da Growth, né? Falei, pô, e aí? Ele falou, cara, não tenho culpa. Você acha que eu não quero vender? Ele falou que não tem matéria-prima, né? Da qualidade que a gente usa e tal. A gente acabou com todos os nossos estoques e é isso. Então, gente, não tem jeito. Vai pagar um pouco mais caro hoje e tá mais difícil de achar. Mas a creatina é o melhor suplemento que vai ter. E a betalanina é uma creatina esquecida. É legal falar da betalanina, porque ela ficou um pouco mais popular agora, assim. Antigamente o pessoal esqueceu um pouco dela, né? E a betalanina ela aumenta os estoques de carnosina e isso faz um efeito tamponante. Só que ele é eficiente com repetições um pouquinho mais altas. Então, por exemplo, quem treina lá com, vamos colocar 5, 6 movimentos, vai sentir muito efeito com a creatina e pouco ou nenhum efeito com a betalanina. Quem treina com 15 movimentos, ou às vezes faz um drop set, faz um biset, né? Normalmente acima de 12 movimentos, de 12 para cima, a betalanina é muito eficiente. Tá? Ela diminui o ácido lático. Então vamos explicar aqui, né? Mas, tem um tempo para explicar não, como vamos começar primeiro explicando o seguinte: qual seria a quantidade que você indicaria? Qual seria a quantidade das duas misturadas, já que o cara fez uma pergunta das duas juntas? 5 gramas da creatina, 5 gramas da betalanina. Qual horário? Se o cara for um pouco maior, pode subir um pouco essas quantidades. 6, 7, 8, 10 gramas até. O horário tanto faz, mas as pesquisas mostram que no pós-treino você tem um pouquinho mais de absorção. Então, assim, se for para escolher um horário pós-treino, ficou inviável, consome em qualquer horário, com a presença de algum carboidrato, que tá beleza. E ela começa a fazer efeito no corpo 24 horas depois, né, Twin? Não, boa pergunta, Gu. O uso dela tem que ser crônico, ela tem que carregar no corpo. A betalanina e a creatina também. Então a gente está falando de começar a ver resultados com 2, 3, 4 semanas de uso. Ah, é semanas? Eu achei que já era de um dia para o outro. Não, na verdade de um dia para o outro o corpo retém ela. Isso, mas para atingir um nível plasmático não, né? Que ela não está na corrente sanguínea exatamente. Mas para atingir um nível do nosso corpo bom, a gente está falando de pelo menos 3 semanas de uso. Tá. Tanto da betalanina quanto da creatina. E uma pergunta, eu vou começar a treinar. Um exemplo, eu tô zero força. Existe algum ciclo de creatina? Um exemplo, tipo, pra mim começar a ganhar um pouco de força para melhorar o treino agora no início? Tanto a creatina quanto a betalanina, pelo contrário, não se cicla. Porque se demora 3 semanas para atingir um pico, em uma semana sem usar já desce tudo. Então se você cicla, você só tem prejuízo. Porque quando começa a ter os efeitos, você para. Aí quando você está carregando, aí quando começa a ter efeito, você para. E como a creatina nem a betalanina faz mal, toma direto. Tem gente que vai falar, pô, mas eu não tenho dinheiro. Então não toma, economiza, vai lá, compra 1 quilo de creatina, quando começar não para mais. É mais eficiente do que ficar ciclando. Junta o dinheiro primeiro, compra bastante quantidade e aí toca a vida, normal. A betalanina, se o pessoal quiser entender, ela ajuda a diminuir um pouco do ácido lático. Então quando você faz, por isso que trabalha mais em altas repetições. O ácido lático ele libera com a quebra da glicose sem a presença do oxigênio. Então você está lá fazendo 15 movimentos, você está num processo anaeróbico e aí você vai começar a entrar em fadiga e isso começa a gerar um ácido lático, que é uma queimação mesmo. O pessoal costuma sentir isso mais no abdômen e na panturrilha, mas acontece em todos os músculos quando você está treinando. Esse ácido lático, ele desnatura a ação das enzimas. Então vamos devagarinho, né, para o pessoal de casa entender. A enzima, pessoal, ela serve para catalisar uma ação, para acelerar um processo. Então é como se eu pudesse levantar aqui 10 quilos de ferro, mas se eu tivesse uma enzima, que fosse uma máquina para fazer isso, eu levantaria muito mais facilmente. Se ela fosse uma roldana, é como se ela fosse uma roldana. Isso. E aliviar. Isso. Então a enzima serve para acelerar um processo. Exato. Essa enzima ela é uma proteína. E as proteínas elas podem desnaturar. Por exemplo, a clara do ovo, quando você agita ela vira clara em neve. Isso é uma desnaturação proteica, certo?
Então, quando você desnatura essa proteína, não no caso da clara de ovo, tá, gente? Mas no caso de uma proteína que tenha função, porque a gente tem proteína com função e proteína sem função. Por exemplo, ovo, frango, clara de ovo, tudo isso é uma proteína sem função. É só uma disposição dos aminoácidos que você vai absorver, vai quebrar e vai usar. Quando você tem uma proteína de função, por exemplo, um GH, que é um peptídeo, que é antes da proteína, quando você tem a insulina, quando você tem a hemoglobina, tudo isso, se sofrer ações de agitação, de temperatura ou de pH, né? Se você move de ácido para base, de base para ácido, você perde a eficiência. Então, como a enzima ela é uma proteína, quando o ácido vem ali, ela para de funcionar, ela desnatura. Por isso, quando você tem febre muito alta, você fica indisposto, você pode até alucinar. Porque como subiu a temperatura, você ferrou a tua produção enzimática. Então começa a descompensar tudo. E o treino, na verdade, é isso. Você está descompensando. E está descompensando também pelo ácido lático. Quando você bloqueia um pouco essa ação do ácido lático, as tuas enzimas funcionam melhores. E aí, como elas funcionam melhores, você consegue render um pouquinho mais no treino. Consegue um pouquinho mais em algumas séries e alguns exercícios a mais. É isso. A beta-alanina funciona assim. Certo? Certo. E faz diferença tu tipo assim, você falou 10 gramas por dia. Tomar 5 gramas de manhã e 5 gramas pós-treino, um exemplo. Tem gente que com a beta-alanina sente a parestesia, que chama. Parestesia é aquela... a pinicação, formigamento. No rosto e às vezes nas pontas dos dedos. Dependendo da dosagem, até no corpo inteiro. Eu odiava... na verdade, odiava não. Eu odeio tomar beta-alanina pré-treino. Porque uma vez eu fui tomar beta-alanina e fui fazer leg press, ficava coçando a bunda, uma coisa ridícula, eu não consegui treinar nada. E uma vez eu vi uma pessoa que ganhou algumas doses americanas, né? Um sachês, né? De pré-treino. E aquele sachê era para dividir no meio. O próprio fabricante devia ter dividido aqui no meio, tomou inteiro. Foi pro carro porque estava passando mal. Com o rosto formigando, quente, suando e ficou... absoluta. E o cara falou assim, não, eu não sei o que é que tá fazendo isso comigo. Aí foram olhar e falaram, não, dá pra dividir ao meio aqui que você tomou inteiro. Mas não veio escrito, né, sim, cara? Sim. Ou tava escrito em inglês, você dá um sachê pro cara e fala, não, isso aqui é uma monodose, né? Um sachê de ketchup, você fala, não, vou usar 2, 3. Ali era só um sachê de pré-treino. Tem que tomar cuidado. O pessoal às vezes gosta de treinar muito louco, né? Gente, não é pra treinar muito louco, é pra você treinar normal. Pra você ter foco, pra você conseguir sentir a contração muscular, perceber o movimento, tá? Mas a beta-alanina, essa parestesia que dá, esse formigamento, essa pinicação, você pode até... Se isso te incomodar, tá? Por exemplo, me incomoda. Eu sou bem honesto, eu não gosto de sentir a pinicação. Não gosto. Então você pode dividir em 2 doses, por exemplo. 2 doses de 2,5 gramas ou de 3 gramas no dia. Ou até mesmo em 3 vezes, não tem problema. Porque você tem que ir acumulando ela no teu organismo. Então se você quiser dividir, você pode dividir. Você consumindo depois das refeições também. Porque como você tem comida no estômago, a absorção dela já fica mais lenta. Essa parestesia ela é inofensiva. Ela não causa nenhum mal, que não seja o mal-estar, o desconforto. Isso. Eu não gosto de sentir, né? Então assim, até quando eu consumo 4, 5 gramas, eu quase não sinto. Quando eu começo a ir para 6, 7 gramas, aí eu começo a sentir. Aí assim, ou eu tomo longe do treino, ou eu divido em 2. Porque eu não gosto de sentir essa pinicação, cara. Isso me irrita muito. É mesmo? Véio. Te deixa agitado com isso? Você fala, nossa, é um incômodo assim. Você vai sentar no sofá e você mexe aqui as costas, fica pinicando. E eu não curto, tá? Mas tem gente que não liga, tem gente que até gosta, né? Toma o pré-treino e fala, tá pinicando, tá batendo. Você acha que o cara fica doidão na academia? Fica andando pra lá e pra cá, você fala, meu amigo, e aí, você vai treinar o quê? Não, pera, deixa eu andar aqui. Não, tem cara que é assim, não é? Você vê que o cara tomou pré-treino porque ele tá muito agitado, cara. Você conversa com o cara quando ele tá normal, assim, você fala, tá normal, daqui a pouco o cara vem conversar com você no treino e fica falante pra caramba, Ou aconteceu alguma coisa muito legal na vida do cara, ou esse cara tá meio doidão. Normalmente na academia tá doidão.